Brasil é convidado a fazer parte da OPEP, ou pelo menos da OPEP+. O que significa isso? Quais são as causas, consequências e será que o Brasil vai aceitar? Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Javier Milei, que muito possivelmente, segundo a Diana Mondinho, não aceitará fazer parte dos BRICS, mas dá indícios que deve fazer parte sim do Mercosul. A gente teve também, pessoal, o José Múcio, que é o responsável pela defesa brasileira, garantindo, tá, que o exército brasileiro vai dobrar suas posições na região de Pacaraima para impedir uma invasão da Venezuela, justamente na região que vai passar por um plebiscito, esse equívoco que pode gerar uma disputa, uma guerra entre Guiana e Venezuela. A gente tem também, pessoal, o bairro de Maceió, mais uma vez tendo a desapropriação de pessoas, criando bairros fantasmas. Pela exploração de salgema por parte da Braskem, vamos discutir exatamente o que está acontecendo em Maceió e também falar um pouquinho sobre os ataques que aconteceram em Jerusalém, que colocam em risco o acordo entre Israel e Hamas e justificam, segundo Israel, essa volúpia, essa vontade de Israel de aniquilação do Hamas. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, que sempre tem notícias importantes para vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto relevante, ó. Hoje a gente teve a confirmação, tanto por parte do ministro Alexandre Silveira, nosso ministro das Minas e Energias, mas também por parte da OPEP, inclusive com tons um pouco diferentes, que o Brasil está convidado a fazer parte da OPEP. Na verdade, não exatamente da OPEP, mas sim da OPEP+, que eu diria que não tem todas as obrigações da OPEP, mas tem os benefícios de um caráter mais consultivo. Ou seja, vamos entender exatamente, né? A OPEP, ela surge em 1960, só que na época, né, os países ali árabes que formaram, que criaram a OPEP, eles não tinham tanto domínio assim das suas reservas de petróleo, porque grande parte eram privatizadas, eram exploradas pelas chamadas sete irmãs, empresas europeias ou americanas privadas. Após a primeira crise do petróleo, houve a nacionalização de grande parte das reservas e aí sim, até com a entrada de novos membros, a OPEP ela passou a se comportar muito mais como um cartel, como um grupo que regula o preço do petróleo de acordo com as suas necessidades. Porque imagina, a economia, por exemplo, está numa crise gigantesca, inflação, não sei o que lá. A OPEP ela tem a capacidade de aumentar sua produção de petróleo, os países fazem ali um grupo, uma organização periódica e definem, olha, vamos aumentar a nossa produção de petróleo para baixar o preço dessa commodity e o mundo hoje ainda é movido a combustíveis fósseis. Então, se você diminui o preço do petróleo, você incentiva a produção, você reduz os custos e dá uma incentivada na economia mundial. Só que se a economia ela está superaquecida, a OPEP pode considerar que ela pode reduzir um pouco a sua produção para aumentar o preço, por exemplo, dos combustíveis. Ou então ela acha que ela está tendo pouco lucro, por exemplo. Ela reduz a produção e aumenta o preço dos combustíveis. Então ela consegue manipular, já que grande parte dos países controlam, pessoal, grande parte também da produção de petróleo, a OPEP consegue regular os preços internacionais. Por exemplo, na reunião que a gente teve hoje, há a deliberação que muito possivelmente a OPEP reduzirá em 1 milhão de barris por dia a sua produção, na tentativa de aumentar o preço desse combustível fóssil e, claro, aumentar o nível de lucro dos países que exportam essa commodity. Só que há uma certa regulação, uma certa obrigação. E até por isso, né, que o nosso ministro garantiu que fazer parte da OPEP talvez não interesse. O Brasil não ficará vinculado a aumentar ou reduzir sua produção de acordo com as vontades e votações da OPEP. Galera, convenhamos que a Arábia Saudita é a principal liderança. Mas o Brasil fazendo parte da OPEP+, junto com Rússia, junto com México, junto com Azerbaijão, vai ter um caráter mais consultivo. Vai poder fazer parte das organizações, das reuniões, dar os seus palpites, mas sem ficar obrigado a aumentar ou reduzir as suas exportações, as suas produções, para manipular o preço internacional. Claro que se você faz parte, você participa da votação, seria de bom grado que o Brasil respeitasse, mas o nosso ministro garantiu que isso não será obrigatório. E que o Brasil, inclusive, ele vai participar de uma maneira diferente. Ele vai participar como um país que vai tentar pensar também numa transição energética. Vai lembrar que Brasil e Arábia Saudita fecharam parcerias ontem, que incluem inclusive investimentos sauditas na causa de 10 bilhões de dólares, também em energia verde.
Se o Brasil vai aceitar ou não, o nosso ministro garantiu que está em situação de análise. Já o PEP fez um anúncio, uma carta, né, muito mais contundente. O Brasil fará parte da OPEP+, a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Ou seja, pessoal, na prática, a OPEP+, não é igual ao PEP. A gente vai participar da reunião, a gente vai participar das mediações, mas sem a obrigatoriedade de respeitar as deliberações de produção da OPEP. E aí, pessoal, acha interessante? Na minha concepção, tá? Quanto mais organizações o Brasil der os seus pitacos, os seus palpites, melhor, galera. Não vejo grandes problemas. Outra notícia que movimentou bastante a geopolítica está ligado às declarações do Milei. Na verdade, não do Milei, mas da sua futura chanceler, ministra das Relações Exteriores, Diana Mondinho. A Diana Mondinho garantiu que a Argentina não fará parte dos BRICS. Muito porque, segundo ela, para fazer parte dos BRICS, tem que colaborar com o NDB, o Banco dos BRICS, e a Argentina, convenhamos, não está numa situação tão confortável para ficar dispondo recursos para bancos estrangeiros. Garantiu também que não faz parte muito da geopolítica argentina fazer parte de uma organização que está se consolidando cada vez mais como um bloco de oposição ao G7, sendo que a Argentina tem, segundo o Milei, tá, durante a sua campanha, tem como principais parceiros geopolíticos Israel e Estados Unidos. Pessoal, mas isso é notícia? Pô, isso ele já tinha falado, né? Pois bem, mas ele já tinha falado também que não negociaria com o Brasil e com China porque são países que defendem ditaduras e aprisionamento da sua população. Voltou atrás e até convidou o Lula para fazer parte da sua cerimônia. Ele está meio que se juntando à política tradicional, até porque ele sabe que não vai conseguir governar se não fizer alianças. O seu partido tem minoria no Congresso. Não adianta ele querer governar, colocar suas ideias, se ele não negocia com um bom político, entende? Então acho que ele se aproximando da centro-direita e se aproximando de China e Brasil, que são seus dois maiores parceiros econômicos, numa situação de crise econômica que é a Argentina, cara, é mais do que sensata a ideia do Milei. Tanto que, por exemplo, ele deu a entender que ele sairia do Mercosul enquanto ele era candidato. Pois bem, a Diana Mondinho garantiu que o Milei está animado para um futuro acordo Mercosul e União Europeia. Cara, convenhamos, se ele está animado para o acordo Mercosul e União Europeia, que deve ser anunciado no dia 7, junto com o acordo que o Mercosul fez também com Singapura, dá a entender que ele vai querer continuar na organização. Ou seja, Milei está mudando um pouco essas ideias, tentando agir de maneira um pouco mais política. Mas dos BRICS, acho que foi muito exagero, né? Aí sim, ele vai sair, na verdade, nem entrar, né, nessa organização. Outra notícia, galera, relevante está ligada às declarações de José Múcio, representante da defesa brasileira, que garante que vai dobrar o efetivo brasileiro em Pacaraima. Só que quando eu dou notícia assim, pelo menos eu quando imagino, né? Pô, sei lá, meu Deus, o Brasil vai então mandar, sei lá, 3.000 militares. Galera, convenhamos, o efetivo que você tinha ali em Pacaraima, a gente estava falando de pouco mais de 70 militares e vai mandar 60 militares, ficando com 130 militares. Por que isso está acontecendo? Já falei para vocês que vai rolar um plebiscito, dia 3 de dezembro, para saber se a Venezuela vai ou não anexar a região de Essequibo, região que hoje dispõe quase 170, 180 ali, quilômetros quadrados, região que tem bastante reservas de ouro e bastante reservas de combustíveis fósseis. Caso sim ganhe e a Venezuela de fato faça anexação, eu diria que vai ser uma anexação bastante complicada, porque é uma região extremamente florestada, é uma região com relevo bastante irregular, que dificulta, né, o transporte ali, possivelmente de tropas, de tanques, algo que valha, e caso faça um ataque anfíbio, um ataque, galera, pelo oceano, ou até mesmo pelos rios, né, que ali existem, a gente está falando de uma situação de selva, de guerrilha, e que pode contar, segundo declarações do Reino Unido e dos Estados Unidos, com apoio militar desses dois países. Ou seja, a vida da Venezuela não está nada fácil. E pensando do ponto de vista logístico-militar, a região mais plana para transporte de possíveis militares, tropas, enfim, passa justamente por Pacaraima. Ou seja, a Venezuela supostamente utilizaria o território brasileiro para fazer o transporte de tropas. Eu já falei para vocês, e cuidado com a análise geopolítica. O Lula faz declarações, vamos colocar, complicadas sobre a democracia venezuelana? Faz
e muito. O que não quer dizer, pelo menos na minha interpretação, se você pensa diferente, deixa nos comentários, que ele apoia a Venezuela numa incursão contra a Guiana, porque não faz o mínimo sentido. Primeiro, pessoal, que o Brasil não tem rivalidades com a Guiana, inclusive do ponto de vista militar. O nosso exército, as nossas forças armadas, fazem exercícios, treinamentos, muito mais com o exército da Guiana do que com o exército da Venezuela, e uma guerra pode gerar uma crise política e uma crise social com crise dos refugiados, fora a possível intervenção estrangeira dos Estados Unidos e no Reino Unido na região amazônica. Cara, não seja inocente. Estados Unidos e Reino Unido, por que eles estão querendo interferir nesses territórios? Primeiro porque, principalmente Estados Unidos, tem muitas empresas que exploram petróleo da região de Essequibo. A gente fala de 11 milhões de barris ali. É uma região riquíssima, tá? Em combustíveis fósseis. E porque também estão interessados em colocar bases militares numa região amazônica, entende? Então não pense que os Estados Unidos ou o Reino Unido querem a preservação da democracia. É muito mais um combate à Venezuela e também a manutenção das suas explorações das suas empresas e a construção de bases militares numa região que é super estratégica para a Europa e também para os Estados Unidos, tá? Ou seja, há o risco de uma coisa crescente aí, de uma coisa perigosa que pode afetar a Amazônia e afetar, inclusive, o Brasil. O Brasil até tentou mandar o Celso Amorim, negociar com o Nicolás Maduro, mas a campanha de votação pelo sim, o Maduro falou, né? Pô, o plebiscito vai acontecer, faça chuva, faça sol. Então, muito possivelmente vai acontecer e propagandas acerca de uma anexação militar já estão rolando na Venezuela. Como isso vai rolar? Vamos esperar até o dia 3 de dezembro, mas eu não prevejo boas notícias, infelizmente. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado a Maceió, a cidade, né, de Maceió, que já vem afundando. Como assim, pessoal, afundando? Vamos entender, né? Há um bom tempo, mas hoje teve uma nova deliberação da Justiça para desapropriação, principalmente próximo do que eles chamam de Mina 18, ali na região de Mutange. Por que isso está acontecendo? Desde a década de 70, você tem a exploração de salgema na cidade de Maceió, principalmente alguns bairros, né? Por exemplo, o bairro do Pinheiro e tal. Uma série de empresas faziam ali a exploração. Na década de 90, houve a fusão de uma série de empresas e a criação também, ou a exploração, né? Enfim, por parte da Braskem. A Braskem, quando fez essa exploração, anunciava, tá? Olha, não vai trazer consequência nenhuma, vai ser super seguro, tudo tal. Em 2018, a gente teve um abalo sísmico que foi ali causado. O motivo desse abalo sísmico, se foi pela exploração ou se foi um fator natural, professor, mas o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Pode acontecer abalo sísmico? Claro que pode. Eles não são comuns e quando acontece, geralmente não são intensos. Mas pode acontecer, tá? Ainda não se sabe o real motivo desse abalo sísmico, mas pode ser inclusive pela exploração, tá? Aí a gente teve a retirada desse salgema, e isso fez com que depois do abalo sísmico, alguns bairros de fato começassem a afundar. Algumas casas começaram a apresentar rachaduras, e depois de muitos estudos descobriram que isso está relacionado sim à exploração de salgema por parte da Braskem. Alguns bairros foram de verdade abandonados. Para vocês terem uma noção, pessoal, a gente tem desde 2018, 14 mil imóveis que foram desocupados e isso afetou pelo menos 55 mil pessoas. E desde então, a briga, né, pela indenização e tal. E, cara, querendo ou não, tá? Pô, imagina que seu bairro afunda. Você vai ganhar uma indenização. Pô, a indenização basta. Será que você não gostava do lugar onde você vivia? Pô, você tem uma relação afetiva. É o lugar onde sua família está, é o lugar onde você sempre viveu. Cara, querendo ou não, até o CSA, tradicional time ali de Alagoas, teve que mudar a sua sede porque também ficava no bairro que foi afetado, entende? Então não é só dar uma grana e beleza. Tem toda uma relação afetiva de história que você tem com o espaço que você sempre conviveu. Nesse momento, a Braskem anunciou que na Mina 18, ou seja, mais uma região, há possibilidade de afundamento e a justiça deu ganho de causa para desapropriação de algumas pessoas que ali vivem. A Braskem ainda está passando por processo judicial para fazer a indenização dessas pessoas. Eu sei que tem muita gente, galera, que eu já gravei vídeo, né, sobre esse assunto, e muita gente que mora em Maceió, inclusive deu relatos. Deixa aí nos comentários, tá? Você que mora próximo de bairros que foram afetados, como que tá a situação? Pô, muita gente relatou que é triste, que é o bairro onde a mãe viveu, onde ele viveu e tal, e hoje tá literalmente, né, bairros fantasmas, porque foram desapropriados, estão desabitados por conta de uma exploração muito forte da empresa Braskem e também, claro, galera, de falta de policiamento, não policiamento, né, mas fiscalização e do poder público, que sim, tem a responsabilidade de saber se as coisas estão sendo bem feitas ou não.
E para finalizar, pessoal, hoje a gente teve, infelizmente, um ataque terror, por parte do Hamas. Em Jerusalém, a gente teve 2 pessoas que desceram de um carro e começaram a disparar em direção ao ponto de ônibus, deixando 3 israelenses mortos, mais 6 feridos. Não sabe se foi o Hamas diretamente, se foram os lobos solitários, enfim. Mas o Hamas se pronunciou e falou que ficou muito feliz com o que aconteceu e que isso é uma resposta aos ataques que Israel fez aos campos de Jenin, na Cisjordânia, ontem, inclusive com a morte de crianças. Também falou que é por conta dos maus tratos que os palestinos presos ali em Jerusalém, ou aliás, em Tel Aviv, estão passando, e também a todo o ataque que aconteceu na faixa de Gaza. Lembrando que uma das lideranças do Hamas falou que o que aconteceu no dia 7 de outubro, na verdade, ele foi só um ensaio, ou seja, que um grande plano ainda está para acontecer. E aí, é claro, né, pessoal, a gente tem declarações de Israel, tá vendo? A gente fala que a gente precisa aniquilar o Hamas, porque se a gente não aniquilar o Hamas, olha o que pode acontecer contra a gente. Eles não aceitam a existência de 2 estados. O Benny Gantz, por exemplo, falou sobre isso, né? Eles não aceitam a existência de 2 estados. Eles só aceitam que o Estado palestino ali exista e a eliminação dos israelenses. Então, por mais que a gente tenha tido um acordo ali de última hora, negociado pelo Qatar, que prorrogou por mais um dia a pausa humanitária, eu particularmente não acredito que vá ser prorrogado por muito mais dias. E, novamente, Israel, com esses ataques, ganha mais retórica, mais força para destruir e atacar completamente a faixa de Gaza. Embora o Biden tenha falado que o sul da faixa de Gaza não deve ser tão atacado quanto o norte da faixa de Gaza, não creio, pelas declarações de Israel, que de fato isso vá acontecer. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.